Você já deve ter ouvido falar de realidade virtual. Como será que o futuro tecnológico que a gente está criando afeta a nossa relação com a natureza? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, meu nome é Rony, aqui nesse canal eu falo sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você tem interesse no conteúdo desses vídeos, considere se inscrever, ativando o sininho das notificações bem aqui embaixo. Eu vou começar esse vídeo conceitualizando natureza, ou melhor, o que eu quero dizer quando eu digo natureza, quando eu falo de natureza e relação com a natureza. Natureza é a essência do nosso planeta. Natureza é um intrincado mosaico de vida e processos que sustentam a existência. Isso inclui a nossa comunidade humana, o nosso coletivo humano como um todo, inclui os animais, inclui as florestas, as águas dos rios e dos mares, enfim, tudo que sustenta a vida no planeta é considerado natureza, né? Tudo que não foi criado pelo homem é considerado natureza. Então nós somos natureza, nós fazemos parte disso, né? Nossos instintos biológicos, nossa capacidade intelectual, nossas necessidades emocionais e principalmente uma coisa que todo mundo tem em comum é uma busca por um significado, é uma busca por um propósito, uma busca por mais que a gente esteja perdido às vezes na vida e a gente não dê muita bola para isso, vez ou outra a gente se pergunta o que a gente está fazendo aqui, né? O que é a existência, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que eu deveria estar fazendo, para que eu sirvo, né? Como eu posso ser útil nesse planeta, como eu posso ser funcional, como eu posso fazer a minha vida valer a pena. Dificilmente existe alguém que nunca tenha se perguntado isso, e isso molda quem nós somos, isso molda a natureza humana. Sobretudo, é muito difícil a gente viver sozinho, nós somos seres sociais, nós precisamos um do outro para se desenvolver, para estabelecer laços afetivos, para desenvolver projetos, para realizar coisas, para se sentir pertencente, para se sentir fazendo parte de um grupo, para se sentir fazendo parte de um propósito, de algo que a gente tem em comum. Tá, beleza, muito bonito filosofar sobre a nossa existência, a nossa vida, a natureza humana, mas o que isso tem a ver com realidade virtual? Calma que eu já vou chegar lá. Depois que a gente entender o que eu quero dizer com natureza e o que eu quero dizer com natureza humana, vamos entender o que eu quero dizer com comunidade. Vamos conceitualizar um pouquinho isso, porque é um conceito, uma definição que eu aprendi com um professor chamado Cláudio Oliver. E ele diz que comunidade, ela vem do latim etimologicamente. Co significa junto e munis significa sujeito a. Quando você é imune a alguma doença, você é não sujeito a alguma doença. Então, imune seria não sujeito a, imune seria sujeito a. E essa palavra tem origem no Império Romano e ela foi usada no meio militar. Então, quando você era mune, significava que você era sujeito ao mesmo grupo de tarefas, ao mesmo grupo de obrigações que o seu coletivo. Então, no contexto militar, era isso que formava um grupo, né, com um objetivo em comum. Era todos estarem sujeitos ao mesmo grupo de obrigações e cumprirem aquelas obrigações. Então, comunidade significaria, nesse sentido etimológico, pessoas juntas sujeitas ao mesmo grupo de obrigações. Isso faz uma comunidade ser possível, faz uma comunidade existir, faz uma comunidade se perpetuar. E ao passar do tempo, nós seres humanos, a gente tem se separado um tanto da nossa capacidade, ou melhor, da nossa vontade de trabalhar em comunidade, fazer parte de uma comunidade, né? É um fenômeno social que existe e a gente está se desvinculando mais do outro e por isso a gente tem desenvolvido diversos problemas psicológicos, como depressão, por exemplo, solidão. Hoje em dia, o Brasil é o país que mais sofre com depressão, com índices de depressão na América Latina. E isso se deve ao nosso afastamento, à nossa sensação de solidão, à nossa sensação de não pertencimento a um grupo, a nossa sensação de pouco afeto, de pouca troca, de pouco amor. Uma comunidade é algo que dá vazão, que dá suporte a essa necessidade que a gente tem de troca, de companheirismo, de afeto, de amor. Uma comunidade não é um grupo de obrigações que as pessoas têm que realizar, mas sim um grupo de pessoas dispostas a se obrigar pelo bem do outro, pelo bem comunitário, pelo bem da comunidade, né, pelo objetivo em comum, pelo propósito em comum. Então, hoje em dia, esse afastamento dessa comunidade, né, que é como um casamento, né, essa troca de relações íntimas entre um grupo de pessoas, resolvendo problemas do dia a dia e se entendendo cada um com os seus problemas individuais, isso tem feito, é um dos grandes elementos que acentuam
esse quadro de solidão e depressão e isolamento. Se a gente olhar bem para a dinâmica de uma floresta, observar com bastante atenção, o que as plantas fazem é uma rede comunitária, né? Elas estão o tempo inteiro uma servindo a outra. Quando uma planta cai, ela serve de alimento para outra, para que ela cresça mais forte, mais saudável e com isso ela consiga reproduzir esse ciclo novamente. Quanto mais saudável uma planta é, mais ela pode entregar para aquele ambiente quando ela se vai. A gente não tem muito esse olhar para a natureza, né? A gente ainda costuma olhar para a natureza como algo muito competitivo, as plantas roubando nutrientes das outras, as plantas lutando por mais sol, por mais luminosidade. Na realidade, isso é uma visão humana, né? Uma visão que a gente atribui para as plantas. Se você observar o comportamento delas, dificilmente a gente vai acreditar que é assim, porque é uma relação tão simbiótica e tão bonita e tão junta, é um processo tão harmonioso que a gente, olhando de fora, consegue compreender que uma visão competitiva é a gente que está adotando, a gente que está colocando esse olhar como seres humanos. E a gente está colocando esse olhar porque é o que a gente tem vivido, justamente por isso. A gente tem se afastado cada vez mais uns dos outros e é por motivos legítimos, né? A sociedade caminhou até aqui, a gente está em processo, em constante processo de aprendizado. Eu não estou criticando ninguém, nem nenhuma forma de pensar ou forma de agir. Eu estou entendendo tudo isso como um fenômeno. Eu me reconheço, às vezes, muito egoísta e querendo atitudes mais solitárias e mais egocêntricas. Isso faz parte do nosso processo humano, faz parte da nossa do nosso desenvolvimento, da nossa maturidade. E atualmente, se a gente quiser enfrentar essa tendência ao isolamento, essa tendência ao afastamento, ao não olhar mais no olho, né? Eu já morei em condomínios há muito tempo atrás, numa outra vida que eu tive, em que os vizinhos não se olhavam no olho, que mal se cumprimentavam no elevador, e era constrangedor ficar dentro de um elevador ou cruzar com o vizinho, sem saber o que dizer. Isso demonstra, né? Isso é um sintoma do quanto a gente está afastado, do quanto a gente tem vergonha de se relacionar, do quanto a gente prioriza a nossa individualidade em relação a uma construção de uma comunidade, o quanto a gente se sente inseguro ao se relacionar com o outro, o quanto a gente coloca no outro um potencial de ameaça à nossa vida, à nossa existência, que é ilusório, né? Que não existe de fato. Obviamente existem pessoas que podem fazer algum mal a gente, mas perto da quantidade de estranhos que a gente encontra na rua, é um percentual muito pequeno, não é cada estranho que pode fazer mal a gente, né? Muito pelo contrário. Normalmente os estranhos usualmente até contribuem. E quando a gente experimenta um estilo de vida mais lento, principalmente morando no campo, que é o meu caso, a gente tem essa experiência, né? Eu já perdi a conta de quantos vizinhos já me ajudaram a rebocar um carro, a fazer um mutirão, a puxar móvel, a tirar coisa de casa. E tantas outras vezes também que eu já ajudei um vizinho que precisou de uma ajuda. E não só vizinhos, mas vizinhos de vizinhos e amigos de amigos, às vezes estranhos que a gente não conhece. Essa dinâmica de residência, de morar na roça, de morar no campo, faz com que a gente dependa muito mais um do outro. Então a gente acaba se conhecendo mais, a gente acaba, de certa forma, criando pequenos grupos, criando formas de comunidade. E um exemplo muito legal disso aconteceu esse fim de semana agora, aqui na minha cidade tem uma grande festa chamada Festa do Divino Espírito Santo. Existe essa festa em muitas cidades, mas bem aqui onde eu moro acontece de uma forma muito tradicional e muito engajada, com uma comunidade muito engajada. E quem constrói essa festa durante bons meses do ano é a comunidade. Então é um grupo de pessoas com interesses em comum que se esforçam pelo bem do outro, pelo bem do propósito, pela realização final daquilo que a gente quer ver acontecendo, que é uma semana de grandes celebrações, onde as pessoas podem manifestar a cultura popular, podem se conhecer, podem se relacionar, podem conversar, podem trocar experiências, enfim, é um grande momento de celebração e é uma festa construída de uma forma muito bonita, através de doações de prendas, doação de alimento, doação de cabeça de gado, doação de serviço, doação de mão de obra, né? Cada um naquela festa dá um pouquinho, cada um da comunidade, da cidade dá um pouquinho para que aquela festa consiga se realizar.
Isso envolve a sociedade civil como um todo, na sua maioria, a política pública, que também contribui bastante, às vezes até atrapalha um pouco, e a igreja, porque é uma festa religiosa, que tem uma simbologia religiosa, mas mesmo assim integra o catolicismo com religiões africanas, enfim. A gente percebe bem que é uma grande miscigenação, um grande conglomerado de pessoas com ideias diferentes, agindo de forma que algo em comum dê certo, se sustente e que todo mundo aproveite da melhor forma possível. Isso é uma comunidade. Uma comunidade não precisa ser grande, ela pode ser pequena. Uma comunidade pode ser de 4, 5, 6 pessoas. O que vai caracterizar é essa vontade de se doar pelo outro, de se obrigar pelo outro, de se obrigar para coisas em comuns que a gente quer realizar. Bom, eu nasci na capital do Rio de Janeiro e há quase 15 anos atrás eu fiz esse movimento de sair da cidade para experimentar uma vida no campo, buscando uma vida mais bucólica, mais harmônica, mais lenta, mais tranquila, com o tempo que eu gosto de viver. E todas as experiências que eu tive ao longo desse tempo me levam a acreditar que no campo existe um potencial da gente resgatar esses laços de comunidade, esses laços de afeto com o nosso entorno, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Justamente por esse tempo de vida mais lento, mais tranquilo, mais disponível, e a relação com a natureza, que é muito mais integrada, né, no nosso dia a dia. Aproveito para deixar um recadinho. Muitos sabem que antes de comprar esse sítio aqui eu fiz um e-book, eu escrevi, que eu vou deixar um link aqui na descrição se você quiser acessar, com tudo que você precisa saber antes de comprar um sítio, antes de fechar negócio, antes de comprar um lote, uma chácara, enfim, um lugar onde você pretende plantar ou ter esse tipo de vida, esse ritmo de vida mais lento, mais tranquilo, engajar um pouco dessas coisas que eu estou trazendo nesse vídeo. Você pode acessar esse book, são 43 páginas, uma leitura super fácil, super tranquila, muito simples de ler, você lê rapidinho, em um dia você consegue ler. Você vai aprender as coisas que você tem que observar, fazer leitura da paisagem, tem um checklist para você ir anotando tudo que você observar, o que é importante da gente observar num terreno, o que é mais relativo, o relevo, a distância, enfim, diversas coisas, inclusive a comunidade, tem uma parte sobre comunidade, falo o quanto isso é importante. Mas tudo vai depender do que você está procurando, da sua busca, do que você quer, das suas expectativas, dos seus sonhos, seus desejos. Então, esse e-book foi muito escrito em função disso, de te ajudar no seu processo, nesse processo de transição ou de compra de um imóvel rural. E é só R$ 8,90, é muito baratinho, link aqui na descrição. Acessa aí que quem está nesse momento é um conteúdo muito útil, você não vai se arrepender. E o que isso tudo que eu falei até agora tem a ver com realidade virtual, afinal? Bom, realidade virtual, vamos conceitualizar também, é aquilo que é criado pelo homem, né? Criado por máquinas, mas objetivamente é algo que não existe, mas que a gente tem a capacidade de enganar o nosso cérebro para ele acreditar que existe. Então, de forma mais prática, normalmente são aqueles equipamentos que você coloca em forma de óculos no rosto e você sai do momento que você está, você sai da realidade que você está e você experimenta outras realidades. É como se você estivesse assistindo a um filme, só que você está dentro do filme, interagindo com os elementos daquele filme. Então, de forma bem leiga, né, bem simplória, isso que é realidade virtual e isso é o que está se desenvolvendo mais no nosso futuro, né? Realidades virtuais mais imersivas, mais interativas, principalmente na forma do entretenimento. Já se estudam até sensores que a gente pluga na pele e transmitem informações pelo nosso cérebro para dar a sensação da gente realmente estar ali naquele lugar. E eu não estou aqui para vilanizar a tecnologia, tá, gente? Eu acho ótimo que o mundo evolua e que a gente que alcance cada vez mais o potencial que a nossa tecnologia tem para nos entregar e que a gente experimente isso de diversas formas e entenda como isso pode ser funcional na nossa sociedade, para a nossa comunidade, inclusive. Mas fato é que a gente vive numa sociedade doente e que está adoecendo cada vez mais, e se a gente não tiver maturidade para lidar com essa tecnologia, a gente pode se emburacar ainda mais, a gente pode aumentar ainda mais esses níveis de solidão, de solitude, de depressão, de isolamento. E isso não é saudável para a gente. Se a gente pegar o tempo da história humana como um todo, o tempo que a gente vive dessa forma mais isolada, que a gente não depende de um grupo, né, porque a gente tem muitas facilidades, remédio na farmácia, alimento no mercado, então a gente tem muito pouco dependência direta de um terceiro, né? A gente depende completamente de um terceiro, obviamente, mas essa relação é tão indireta, né? E ao mesmo tempo é tão pobre de todos esses outros elementos que eu citei,
afeto, carinho, amor, cumplicidade, né, se obrigar pelo outro, que acaba se tornando uma ameaça à nossa saúde psicológica. E a realidade virtual, se não bem utilizada, tem uma capacidade gigantesca de colocar a gente cada vez mais em isolamento, em afastamento, em não contato com o outro, porque a gente engana o nosso cérebro, a gente tem a possibilidade de enganar o nosso cérebro com esses estímulos. Hoje em dia eu posso muito bem, dentro da minha casa, colocar um óculos e simular que eu estou numa praça conversando com alguém que na verdade é uma inteligência artificial conversando comigo. Isso é muito bacana, uma experiência muito legal, mas isso não substitui, é impossível substituir a nossa necessidade de troca, a nossa necessidade de afeto. Infelizmente vão ter muitas pessoas fazendo isso, porque a gente já vive esse cenário depressivo. Eu não estou fazendo o papel de nenhum profeta do apocalipse, esse vídeo é só um alerta para que a gente tenha atenção para saber receber esses presentes que o futuro, que a tecnologia está trazendo para a gente trate isso com maturidade, de forma a evitar quadros cada vez mais complicados na nossa sociedade. O vídeo de hoje foi isso, você está conseguindo me assistir graças a essa tecnologia que está permitindo que a gente consiga se comunicar dessa forma. E quem sabe um dia você vai colocar um óculos para me ver e poder me enxergar mais de perto, interagir comigo de uma forma inventada, numa realidade virtual, mas nada nunca vai substituir a experiência da gente tomando um café com bolo numa mesa, numa tarde de domingo, ouvindo o som dos passarinhos, falando sobre coisas aleatórias. O vídeo de hoje foi isso, a gente se vê no próximo. Até mais.